10 fatos sobre Moisés que muitos desconhecem. Número 1. Moisés suplicou a Deus para que seu nome fosse excluído do livro da vida. Mas o que levou Moisés a fazer tal pedido? E o que podemos aprender com isso? Esse momento dramático ocorreu durante a adoração ao bezerro de ouro, uma parábola que ilumina a natureza humana e sua tendência em se desviar do compromisso com Deus. É irônico pensar que, enquanto Moisés recebia os 10 mandamentos no Monte Sinai, os israelitas violavam o primeiro mandamento que diz: "Não terás outros deuses diante de mim." A impaciência dos israelitas com a ausência de Moisés os conduziu a uma atitude desesperada, a criação de um novo Deus. Eles fundiram suas joias de ouro para formar o bezerro de ouro. Esse ato de impaciência os levou a buscar em Arão, irmão de Moisés, um guardião espiritual substituto. Arão, seguindo a vontade do povo, transformou os brincos de ouro em uma estátua proibida, um bezerro dourado. Em seguida, o povo se entregou a uma celebração profana, adorando o ídolo e mergulhando em comportamentos imorais. Deus então disse a Moisés: "Desça imediatamente, pois seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se." Êxodo 32, versículos 7 e 8. A descida de Moisés, marcada por uma ira justa, resultou na quebra das tábuas da lei, simbolizando a transgressão cometida pelo povo. Diante de Deus, Moisés manifesta um amor profundo por seu povo. "Agora, por favor, perdoa o pecado deles, mas se não, risca-me do livro que escreveste." Êxodo 32, versículo 32. Esta súplica reflete a disposição de Moisés em sacrificar-se pelo povo, um prenúncio do sacrifício de Cristo, que se entregaria por todos nós. Esta história revela não apenas a misericórdia divina, mas também o coração sacrificial de Moisés, um líder disposto a compartilhar o destino de seu povo. Através desta narrativa, somos convidados a refletir sobre a natureza da liderança, do sacrifício e da fé. Elevada em uma haste, a serpente de bronze prometia cura a quem a olhasse após ser mordido pelas serpentes de fogo. Com o tempo, os israelitas começaram a venerar a serpente que Moisés fizera, transformando-a em objeto de culto. Este fenômeno perdurou até o reinado do rei Ezequias, que, em uma de suas reformas, destruiu o ídolo de bronze, conforme descrito em 2 Reis 18, versículo 4. Ezequias removeu os altares pagãos e despedaçou a serpente de bronze, chamada Nehustã. A transformação de um símbolo de cura divina em objeto de adoração foi um claro desvio dos mandamentos de Deus. A serpente, originalmente um meio de libertação durante o episódio em Números 21, nunca foi destinada a ter um papel além daquele momento. Nehustã, que literalmente significa pedaço de bronze, serve como um lembrete de que foi Deus quem trouxe a cura, e não a serpente. Essa história nos ensina uma lição poderosa. Até mesmo coisas boas podem se tornar ídolos. Nossa adoração e gratidão devem ser direcionadas exclusivamente a Deus. Número 3. Por que Deus quase tirou a vida de Moisés? Deus escolheu Moisés para libertar os israelitas do Egito e guiá-los à terra prometida. O encontro com Deus na sarça ardente foi um momento decisivo na vida de Moisés. No entanto, antes de poder entregar a mensagem divina, Moisés teve que aprender a obedecer. A falta de circuncisão de seu próprio filho, Gerson ou Eliezer, quase custou a vida de Moisés. A circuncisão era um símbolo do pacto entre Deus e seu povo, e a negligência de Moisés neste ato sagrado quase resultou em sua morte. Zípora, sua esposa, interveio, circuncidando o filho e salvando assim a vida de Moisés. Esse episódio sugere a importância da fidelidade aos mandamentos de Deus, mesmo frente às pressões culturais e familiares. A circuncisão, mais do que um rito físico, simbolizava a aliança e a separação do povo de Israel para Deus, um tema recorrente na jornada de Moisés e seu povo. O ato de Zípora, cortando a pele de seu filho, salvou a vida de Moisés. Esse incidente nos lembra que, embora sejamos justificados por Cristo, não devemos persistir no pecado para que a graça se multiplique. Moisés, prestes a representar Deus perante os israelitas, precisava primeiro alinhar sua vida
aos mandamentos divinos. Deus é rigoroso em seus julgamentos, destacando que não é um Deus com quem se brinca. Assim, antes de Moisés se tornar o libertador de Israel, era essencial que ele resolvesse suas próprias transgressões, pois Deus é santo e requer santidade de seus servos. Somente após a intervenção de Zípora, Deus poupou a vida de Moisés. Isso ressalta a importância de Moisés como portador da lei de Deus, que deveria viver conforme os mandamentos que ensinava. Número 4. A razão pela qual Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. À primeira vista, parece desproporcional que, por ter golpeado uma rocha em Meribá, Moisés fosse impedido de entrar na terra que Deus havia prometido a Israel. Moisés havia liderado Israel durante muitos desafios, incluindo a saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho. Quando os israelitas reclamaram da falta de água, Deus instruiu Moisés a golpear a rocha em Horebe para que dela brotasse água. Êxodo 17, versículos 4 a 6. A obediência de Moisés a essas instruções foi um exemplo de fé e liderança. Contudo, no segundo incidente em Meribá, a frustração de Moisés o levou à desobediência. Em Números 20, quando os israelitas novamente reclamaram da falta de água, Deus deu instruções específicas a Moisés, que não foram seguidas. A desobediência de Moisés nesta ocasião custou-lhe a entrada na terra prometida. Este episódio sublinha uma lição crucial. A obediência a Deus é fundamental, e mesmo grandes líderes como Moisés não estão isentos das consequências de seus atos. A história de Moisés nos convida a refletir sobre a fidelidade, a obediência e a humildade diante de Deus. Ao enfrentar as reclamações incessantes dos israelitas sobre a falta de água, Moisés e Arão buscaram a face do Senhor em oração. A glória do Senhor se manifestou, e ele deu instruções específicas a Moisés. Falar à rocha diante do povo, para que dela brotasse água. Moisés, porém, desobedeceu. Em um momento de ira e frustração, ele golpeou a rocha 2 vezes com sua vara, ao invés de apenas falar a ela, como Deus havia ordenado. A água jorrou, mas o ato de desobediência teve consequências graves. Deus repreendeu Moisés e Arão, declarando que, por não terem confiado nele e não o terem santificado diante dos israelitas, não entrariam na terra prometida. Essas águas ficaram conhecidas como as águas de Meribá, um lugar de contenda e de demonstração da santidade de Deus. Aparentemente a punição parece severa, mas é crucial entender o simbolismo por trás das ações de Moisés. Na primeira vez em que Moisés golpeou a rocha, Êxodo 17, isso prefigurava Cristo, a rocha espiritual, que foi ferida por nossos pecados. Paulo, em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 5, destaca que nossos antepassados beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, a desobediência e a falta de autocontrole levaram à insatisfação de Deus com muitos deles. A desobediência de Moisés em Números 20, golpeando a rocha pela segunda vez, contrasta com a instrução de Deus em Êxodo 17. A rocha no deserto representava Cristo, que foi ferido uma vez por todas pelos nossos pecados, conforme ensina o livro de Hebreus. Em Êxodo 17, ao golpear a rocha, Moisés estabeleceu um símbolo de Cristo como nosso Redentor. Cristo, a rocha e pedra angular, foi ferido por nossa causa e traz águas vivas, como declarado nos Salmos e Isaías. A cena em Êxodo 17 simbolizava a única ferida necessária de Cristo, o que amplifica a gravidade da desobediência de Moisés em Meribá. No deserto, a rocha foi ferida uma única vez, simbolizando o sacrifício único de Jesus para a nossa salvação. Mais tarde, em Números 20, o Senhor instruiu Moisés a apenas falar à rocha, preservando a imagem criada em Êxodo 17. Contudo, ao golpear a rocha novamente, Moisés distorceu essa representação, sugerindo erroneamente que Cristo precisaria ser sacrificado repetidas vezes. Deus corrigiu o erro de Moisés, evitando que interpretássemos erroneamente a imagem da rocha. Sua punição, a proibição de entrar na terra prometida,
serviu para reforçar o ensinamento de que a salvação não é alcançada pelas obras da lei, representadas por Moisés, mas sim pela obra de Jesus, simbolizado por Josué e Yeshua. Em sua reação impulsiva e irada, Moisés agiu contrário à ordem divina, demonstrando falta de confiança em Deus. Essa desobediência resultou na sua exclusão da terra prometida, uma lição sobre a importância da obediência e fé inabalável. Número 5. Os magos Janes e Jambres. A narrativa dos magos do faraó é relatada em Êxodo 7 e 8. Moisés e Arão, ao confrontarem o faraó e exigirem a libertação dos israelitas, realizaram milagres para validar sua mensagem. Moisés é reconhecido por sua extraordinária capacidade de realizar feitos miraculosos. Ainda assim, enfrentou oposição de Janes e Jambres, magos egípcios. Quando Arão lançou seu cajado ao chão, transformando-o em serpente, o faraó chamou seus magos, que realizaram um feito similar. A serpente de Arão devorou as serpentes dos magos, um sinal premonitório do poder superior de Deus. No entanto, o coração do faraó permaneceu endurecido e ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, conforme Deus havia previsto. Deus instruiu Moisés e Arão a realizarem um milagre diante do faraó, lançando o cajado de Arão ao chão para que se transformasse em serpente. Os magos do faraó replicaram o milagre, mas a serpente de Arão engoliu os deles, demonstrando a supremacia do poder divino. Apesar dos magos do faraó conseguirem replicar os primeiros sinais realizados por Moisés e Arão, isso não foi suficiente para mudar o coração do faraó. A narrativa destaca a persistência de Moisés em face da oposição e a supremacia do poder de Deus sobre as artes mágicas do Egito. A primeira praga que Deus enviou ao Egito foi a transformação das águas do Nilo em sangue. Moisés e Arão, seguindo as instruções divinas, fizeram com que as águas do Nilo se tornassem sangue, um ato que trouxe morte aos peixes e tornou a água imbebível. Deus ordenou a Moisés e Arão que estendessem suas mãos sobre as águas do Egito, transformando-as em sangue. Eles obedeceram, e a transformação ocorreu na presença do faraó e seus servos, um sinal poderoso do poder divino. No entanto, os magos do faraó replicaram o milagre com suas artes secretas, endurecendo ainda mais o coração do faraó. Esta atitude dos magos é irônica e trágica. Em vez de tentar reverter a praga, eles a intensificaram, aumentando o sofrimento do povo egípcio. A segunda praga foi uma invasão de rãs, e novamente os magos acrescentaram ao problema, invocando mais rãs em vez de buscar soluções. Após esta praga, porém, a capacidade dos magos de replicar os milagres cessou, e eles reconheceram a mão de Deus nos sinais de Moisés. Os magos declararam ao faraó que estavam testemunhando o dedo de Deus, mas o coração do faraó permaneceu endurecido. Os milagres realizados pelos magos foram permitidos por Satanás, que, embora poderoso, não se compara à magnitude de Deus. A habilidade dos magos de realizar feitos sobrenaturais serve como um lembrete de que o poder espiritual pode ter origens sinistras, não necessariamente divinas. A força de Deus eventualmente superou a dos magos, que não conseguiram replicar a praga dos piolhos. Paulo observa que os magos, apesar de sábios e eruditos, careciam da verdadeira sabedoria que vem de Deus. Esse episódio nos ensina que devemos discernir cuidadosamente a origem dos poderes espirituais, pois nem todos emanam de Deus. Mesmo os poderes que parecem ter respostas podem ser enganosos. Uma verdade relevante para todos os tempos. Número 6. O único homem enterrado por Deus. O final da vida de Moisés é envolto em mistério e reverência. Ele subiu ao Monte Nebo, de onde pôde ver a terra prometida, um momento carregado de significado e emoção. Do topo do Monte Nebo, Moisés contemplou a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Essa visão abrangente da terra, desde Gileade até Dan, incluindo todas as terras de Judá até o mar Mediterrâneo, foi um presente divino a Moisés. Moisés é celebrado como o servo do Senhor, um título que carrega grande honra e responsabilidade. Sua vida foi marcada por uma dedicação incansável a Deus, cumprindo fielmente as tarefas que lhe foram confiadas.
Embora fosse um servo fiel de Deus, Moisés, como todos os homens, estava sujeito à mortalidade. No fim de sua jornada, Deus permitiu que Moisés vislumbrasse a terra pela qual havia trabalhado tão arduamente, mesmo sabendo que ele não entraria nela. A subida de Moisés ao Monte Nebo é extraordinária, especialmente considerando sua idade avançada. Esse feito demonstra não apenas sua força física, mas também sua resiliência espiritual e compromisso com a missão que Deus lhe confiou. A imagem de Moisés no cume do monte, sozinho, contemplando a terra prometida, é poderosa e comovente. Ele sabia que seu tempo estava próximo e enfrentou sua mortalidade com aceitação e dignidade, ciente do cumprimento de sua missão. A morte de Moisés reflete a sabedoria e a graça de Deus. Ele aceitou sua morte sem queixas ou resistência, entendendo que havia cumprido seu propósito. A passagem de Moisés foi um fechamento apropriado para uma vida de serviço e liderança. Moisés faleceu na presença do Senhor, sem familiares por perto, mas em perfeita harmonia com a vontade divina. Sua morte, de acordo com a palavra do Senhor, foi um testemunho da fé e da obediência que caracterizaram sua vida. Deus pessoalmente enterrou Moisés no vale na terra de Moabe, um ato sem precedentes na Bíblia. A localização exata de sua sepultura foi mantida em segredo, talvez para evitar que o local se tornasse um santuário ou objeto de idolatria. A ocultação do túmulo de Moisés foi tão importante para o Senhor que, conforme Judeu, versículo 9, até mesmo resultou em um confronto angelical. Miguel, o arcanjo, disputou com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas em vez de acusar Satanás com palavras de desprezo, Miguel simplesmente disse: "O Senhor te repreenda." A história do confronto sobre o corpo de Moisés, mencionada apenas em Judas, suscita muitas perguntas. Alguns sugerem que a informação veio de tradições orais. O motivo exato do confronto entre Miguel e Satanás permanece um mistério, mas destaca a importância do corpo de Moisés e a autoridade de Deus sobre o mal. A submissão de Miguel a Deus, apesar de seu grande poder, é um exemplo de como a verdadeira força reside na humildade e na obediência. Essa história ressalta a ideia de que a submissão não diminui a força, propósito ou valor de um indivíduo. Número 9. Moisés encontra Jesus na Transfiguração. A Transfiguração de Jesus é um momento significativo, comprovando sua divindade. Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta, onde se transfigurou diante deles, com seu rosto brilhando como o sol. Durante a Transfiguração, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, simbolizando a lei e os profetas do Antigo Testamento, que testemunham Jesus como o Messias. A presença de Moisés e Elias confirma a continuidade entre a missão de Jesus e as tradições judaicas, enquanto Jesus se revela como a figura central e cumpridora da lei e dos profetas. Malaquias 4, versículos 4 a 6, destaca a importância da lei dada através de Moisés e o papel profético de Elias, antes do dia do Senhor. A presença de ambos no Monte da Transfiguração com Jesus simboliza a majestade de Jesus como Filho de Deus, transcendendo Moisés e Elias. A nuvem da presença de Deus, que apareceu a Moisés no Monte Sinai e encheu o tabernáculo e o templo de Salomão, representa a glória divina. Jesus cumpre a lei e os profetas, demonstrando sua superioridade e cumprindo as revelações de Moisés e Elias. Jesus, como o Filho de Deus encarnado, é o profeta definitivo que realiza a profecia de Moisés. Os discípulos, ao testemunharem a Transfiguração, são instruídos a focar em Jesus, que é a realização das esperanças messiânicas e o propósito redentor de Deus. Número 10. Moisés busca a presença de Deus. Moisés pediu a Deus que sua presença guiasse o povo à terra prometida. Êxodo 33, versículos 12 a 17. Sua conversa com Deus revela um relacionamento próximo e pessoal, como amigos. Moisés expressou o desejo de conhecer mais profundamente os caminhos de Deus, para entender melhor seus planos e propósitos. Deus respondeu a Moisés, garantindo que sua presença acompanharia ele e o povo, diferenciando-os de todas as outras nações. Em Êxodo 34, versículos 5 a 7,
Deus se revela a Moisés, proclamando sua natureza misericordiosa, graciosa, paciente e cheia de bondade e verdade. Essa revelação de Deus foi uma resposta direta ao desejo de Moisés de conhecer mais profundamente a Deus. Moisés teve muitas experiências poderosas com Deus. A sarça ardente, as pragas no Egito, a divisão do Mar Vermelho e os dias no Monte Sinai. Apesar dessas maravilhas, o desejo de Moisés era ter um relacionamento pessoal com Deus, algo mais valioso do que todos os milagres e bênçãos. Conhecer Deus pessoalmente é descrito como a maior bênção que alguém pode receber, como afirmado em João 17, versículo 3. A resposta graciosa de Deus ao desejo de Moisés destaca a importância da relação pessoal com Deus, acima de todos os feitos e maravilhas divinas. Moisés, mesmo após testemunhar milagres como a sarça ardente e a abertura do Mar Vermelho, ansiava por um conhecimento mais profundo de Deus. Ele não se contentava apenas com o que já havia experimentado. Queria mergulhar mais fundo na compreensão de Deus. Moisés expressou esse desejo a Deus, pedindo para ser ensinado nos caminhos divinos. Sua fome espiritual era como a de um homem diante de um banquete, desejoso de saborear cada prato, não apenas as entradas. O Salmo 42, versículos 1 e 2, reflete essa sede espiritual. Como a corça suspira pelas correntes de águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Moisés exemplifica a busca sincera por Deus, não se contentando apenas com as práticas religiosas externas, mas buscando um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. Moisés foi um grande mediador e intercessor, mas ainda assim, um mediador maior estava por vir, Jesus Cristo. Em Jesus, Deus também se agradou, e por meio dele, os cristãos também têm privilégios semelhantes aos de Moisés, como conhecer Deus e falar com ele face a face. Moisés, em sua busca audaciosa, pede a Deus: agora mostra-me a tua glória. Êxodo 33, versículo 18. Ele desejava ver a manifestação visível do Deus invisível, ansiando por uma revelação ainda mais profunda da divindade. Esse pedido de Moisés vai além da satisfação com sermões ou cânticos. Ele representa um desejo constante de experimentar mais da glória de Deus em sua vida. Moisés foi ousado em sua busca, um exemplo de como devemos aspirar a conhecer Deus mais profundamente. Deus respondeu ao pedido de Moisés de uma maneira que preservasse sua vida, revelando sua bondade e glória, sem permitir que Moisés visse sua face, uma visão que seria fatal para um ser humano. Deus prometeu mostrar a Moisés um vislumbre de sua glória, passando diante dele enquanto Moisés estava protegido na fenda de uma rocha. Essa passagem simboliza a limitação da experiência humana com a divindade e a necessidade de Deus proteger Moisés de uma revelação completa. A experiência de Moisés, embora limitada, foi suficiente para que seu rosto brilhasse com a glória de ter falado com Deus. Esta experiência reflete a realidade espiritual, de que Deus é um ser sem forma física, e ninguém viu Deus em toda a sua glória. Jesus, como a expressão perfeita de Deus, revelou o Pai aos seus discípulos. Ele afirmou: quem me vê, vê o Pai. João 14, versículo 9. Até que possamos ver Deus face a face, continuamos nossa jornada de fé, buscando conhecer mais profundamente o Deus que Moisés tanto ansiava conhecer. Moisés, em sua jornada espiritual, não se contentou com os milagres e maravilhas que testemunhou. Ele ansiava por algo mais profundo, um conhecimento íntimo e pessoal do próprio Deus. Essa busca por uma compreensão mais profunda de Deus é um tema recorrente na vida de Moisés e serve como um exemplo poderoso para todos os que buscam um relacionamento mais íntimo com o divino. A vida de Moisés é marcada por momentos em que ele se aproxima de Deus de maneira única. Desde o encontro com a sarça ardente até as revelações no Monte Sinai, cada passo de Moisés foi em direção a um entendimento mais profundo da natureza de Deus e de seus caminhos. Sua disposição para interceder em favor do povo de Israel, mesmo diante de suas falhas, demonstra um coração alinhado com o de Deus, um mediador que prefigura o grande mediador que viria,
Jesus Cristo. O pedido de Moisés para ver a glória de Deus é talvez o ápice de sua jornada espiritual. Ele não busca apenas o conhecimento de Deus, mas uma experiência direta com a sua presença gloriosa. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, concede a Moisés uma visão de sua bondade e glória, protegendo-o em uma fenda na rocha. Esta cena simboliza a proximidade de Deus com seus servos, ao mesmo tempo que ressalta a transcendência e santidade divina. A transformação no semblante de Moisés, após essa experiência, é um testemunho visível da realidade de Deus em sua vida. O brilho em seu rosto é um reflexo da glória divina, um sinal de que ele esteve na presença de Deus. Este encontro deixa uma marca indelével em Moisés, transformando-o não apenas como líder, mas como um homem profundamente tocado pela presença de Deus. Finalmente, a vida de Moisés aponta para a revelação final e completa de Deus em Jesus Cristo. Assim como Moisés foi um mediador entre Deus e o povo de Israel, Jesus é o mediador entre Deus e toda a humanidade. Em Cristo, a glória de Deus é revelada não em visões e símbolos, mas na realidade encarnada. Jesus, como a expressão perfeita do Pai, nos convida a um relacionamento ainda mais íntimo e profundo com Deus.